Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula remota. Hoje nós iniciaremos o capítulo 10, que tem como tema luz e cores, né? Então esse capítulo será dividido em três partes. Nós vamos para a parte um, a parte introdutória, né? Peço que desde já vocês abram o livro de vocês aí na página 139, tá? É, Façam uma leitura dos textos. Peço que vocês revejam o vídeo novamente, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, entram em contato comigo. Então, seguindo, pessoal, nós temos, como eu já citei, luz e cores. Então, vamos começar com esse texto introdutório. Você já deve ter observado, pessoal, no céu, um arco-íris, né? Acredito que vocês já tenham observado um arco-íris. Então, vocês já se perguntaram como ele é formado? Como é que são formadas essas coresinhas aqui que a gente vê, né? Esses fenômenos, aliás, o arco-íris, ele é um fenômeno que ele tá relacionado à luz, né? Mas vocês já se perguntaram do que a luz é formada, como a luz é formada? Quais são os fenômenos relacionados a ela? Então, a gente vai trabalhar esse capítulo e tentar responder todas essas perguntas aqui introdutórias, tá bom? Então, com essa premissa, vamos lá. Então, pessoal, a dualidade da luz, tá? Vamos entender o que seja essa dualidade, tá? Então, ó, como a gente já sabe, o ser humano ele sempre foi muito curioso. Então, ele sempre tinha um interesse em entender como a luz é constituída, tá? Então, há relatos de que no século VI, século VI a.C., Pitágoras, filósofo grego, defendia que a luz era composta por partículas minúsculas. Então ele dizia que toda essa luz que existia era composta por partículas minúsculas, né? Então nascia o conceito de natureza corpuscular, tá? Corpuscular da luz, tá? Então, cerca de um século depois, Aristóteles, outro filósofo grego, lhe propôs que a luz era constituída por ondas, como as ondas produzidas por uma pedra atirada na superfície de um lago calmo. Então, Aristóteles, né, ele achava que a luz ela era constituída por ondas. Quando você joga uma pedra no lago, né, ou num açude, você observa que vai surgindo pequenas ondas ao redor do ponto, né, em que a pedra foi jogada. Então Aristóteles ele acreditava que a luz ele era formada por um tipo de onda parecido com esse, tá? Então surgiu assim as primeiras explicações da natureza ondulatória. Quando se fala em ondulatória é relativo a ondas, né? Então ondulatória da luz. Então, durante muito tempo, essas divergências sobre características da luz foi discutida e analisada por outros cientistas, né? Por exemplo, Christian Huygens, matemático, filósofo e astrônomo holandês, ele defendia a teoria ondulatória da luz, ou seja, ele acreditava que a luz era formada por ondas, assim como Aristóteles, tá? Já o rapaz chamado Isaac Newton, matemático e físico, ele defendia a teoria corpuscular, ou seja, a teoria de que a luz era composta por partículas minúsculas. Então vamos tentar descobrir quem estava certo. Se era Pitágoras, seguido de Isaac Newton, ou se era Aristóteles, seguido de Christian. Então, pessoal, as divergências de opiniões entre os cientistas geram por muito tempo intensas discussões sobre a natureza da luz. Em 1865, James Clerk Maxwell, né, ele foi um físico e matemático escocês, ele apresentou uma teoria detalhada da luz como um efeito eletromagnético, então dando consistência ao modelo ondulatório. Então, esse rapaz aqui ele passou a apresentar uma teoria que tivesse muitos detalhes da luz, né? Só que com efeito eletromagnético. Então ele já afirmou, né, a, as ideias aqui de as ideias de Aristóteles, né, de que a luz ela tinha uma natureza ondulatória. Então, os trabalhos de Albert Einstein, vocês já viram falar em Albert Einstein, né? O físico alemão trouxeram novas ideias sobre a natureza e o comportamento da luz.
Então, baseados em estudos de outro físico alemão, Max Planck, né? Einstein propôs que a luz tem natureza ondulatória e corpuscular, ou seja, apresenta características de matéria, né, partícula, e de energia, onda, a chamada dualidade onda-partícula. Então, o que significa essa dualidade da onda-partícula, pessoal? Significa isso aqui, ó, que a luz se propaga como onda e interage como partícula, tá? Então, ela é composta por partículas e ela vai se propagar, ou seja, se dissipar no ambiente através de uma onda, tá certo? Que a gente vai ver nas próximas aulas e vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, ó, luz visível. Então, a luz, pessoal, visível é o conjunto de todas, aliás, de ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar o olho humano. Ou seja, é a luz que nós conseguimos enxergar, tá? Então, perdão, pessoal. Cada onda eletromagnética desse conjunto tem uma determinada quantidade de energia. Ou seja, cada cor dessa daqui, ó, cada onda eletromagnética, essas cores aqui, elas são ondas eletromagnéticas. Então, cada uma delas tem uma determinada quantidade de energia. Por isso, cada um é identificado de maneira diferente, tá bom? Então, é por isso que conseguimos distinguir as cores. Cada cor está associada à quantidade de energia, que foi o que eu acabei de citar, tá bom? Então, essas são as cores, é a luz que nós conseguimos enxergar, visível a olho nu, tá certo? A faixa de luz visível, pessoal, é uma pequena parte do chamado espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético, tá? Que esse espectro eletromagnético é uma faixa que compreende todas as ondas eletromagnéticas, tá? E é percebida pelo olho humano como uma faixa contínua de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, no espectro eletromagnético, pessoal, anterior ao vermelho, encontra-se a radiação infravermelha. Vocês já ouviram falar no infravermelho? Então, ele é um tipo de espectro que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Por quê? Porque ela vem antes, ó, na faixa, tá? Eletromagnética, ela vem antes do vermelho, tá? E posterior, ou seja, depois dessa faixa aqui, né? Dessa posterior violeta, encontra-se a radiação ultravioleta. Então, no capítulo 12, a gente vai poder identificar, né? Estudar um pouquinho mais a fundo o que seja esse espectro eletromagnético, tá? Que é um capítulo introdutório. A óptica geométrica. Então, a palavra óptica, pessoal, vem do grego óptica, que significa relativo à visão, tá? A óptica geométrica estuda o comportamento da luz nos diversos materiais sem considerar sua natureza. Então, o que é a óptica geométrica? Óptica significa relativa à visão, tá? E a óptica geométrica estuda o comportamento da luz, como a luz ela reage nos diversos materiais, tá? Sem considerar a natureza, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, as fontes de luz, tá bom? Nós chamamos fonte de luz qualquer corpo que emite luz, tá? Fonte de luz é qualquer corpo que emite luz. Quando o corpo ele emite luz própria, né, que são as demais estrelas, uma vela, uma lâmpada acesa, é chamada de fonte primária ou corpo luminoso. Observe, quando um corpo, tá, emite luz própria, como sol, vela, lâmpada acesa, são chamadas, como o próprio fogo, são chamadas de fonte primária de luz ou corpo luminoso. Quando reflete a luz, recebe de outro corpo, ela é uma fonte secundária de luz, ou seja, corpo iluminado. É o caso dos planetas, dos satélites naturais como a Lua,
a maioria dos objetos que nós vemos que estão ao nosso redor, como cadeira, árvore, nuvem, uma parede, uma lâmpada apagada, tá? Então, se, só conseguimos enxergar um corpo iluminado porque ele reflete parte da luz que recebe de um corpo luminoso. Então, com exceção do sol, da vela, de uma lâmpada acesa, todos os outros corpos são corpos iluminados, porque eles não são capazes de refletir, de propagar, de emitir luz, tá bom? Então observe aqui, ó, nós temos em A um corpo luminoso, tá? E B um corpo iluminado, tá certo? Luz primária, luz secundária, tá bom? Então, ó, para representar graficamente a propagação da luz emitida por uma fonte de luz, são utilizados segmentos de retas que indicam a direção e o sentido, denominado raios de luz. O conjunto de raios de luz é chamado de feixe de luz e pode ser cônico convergente, cônico divergente e cilíndrico ou paralelo. Então vamos observar, pessoal. Quando a luz ela é propagada, ela é emitida sobre determinado material, ela pode seguir diferentes direções. Por exemplo, a luz ela pode ser, como nós podemos ver aqui, ó, representado como um raio de luz, ó. Então, aqui é a representação do raio de luz. Então, observe que o raio de luz, ele é cônico convergente quando todas as direções da luz, elas vão para um ponto. Tá, ó. Elas vão para um ponto. Quando ela é cônico divergente, quando a direção da luz, observa, vão para pontos diferentes. Se você pegar por exemplo, uma lanterna, a lanterna do seu telefone, e você colocar sobre um espelho, no escuro, você vai observar, tá? Que a luz ela pode seguir pontos diferentes, ela pode se espalhar, tá? E nós temos o cilíndrico ou paralelo, também, que é uma maneira da luz se propagar, tá? Então, seguindo aí, pessoal, nós temos aí os meios ópticos. O que seriam esses meios ópticos? Então, para nós entendermos os fenômenos ópticos, né? Que são esses fenômenos ópticos? São os fenômenos associados à propagação da luz, tá? A maneira como a luz se propaga no ambiente. Então, é necessário conhecer o percurso da luz e verificar como ela se propaga e como se desvia ao passar por determinados meios, certo? Para isso é fundamental estudar os meios onde a luz se propaga. Então, quais são os meios em que a luz vai se propagar? Então, os meios que permitem, pessoal, a propagação da luz em trajetórias regulares e bem definidas, fornecendo uma visão nítida dos objetos ou da fonte de luz, são chamados de meios transparentes. Então, quando a luz ela consegue ultrapassar determinada superfície, tá? Nós vamos chamar de meio transparente. Então, o único meio absolutamente transparente é a luz, ou seja, que a luz tem facilidade de ultrapassar, tá? É o vácuo, ou seja, o vazio, a ausência de partículas, tá? Mas podemos considerar alguns meios transparentes, alguns materiais, por exemplo, o vidro, a água e o ar em pequenas quantidades, tá? Então, se você observar o vidro, por exemplo, de uma lâmpada, a luz ela consegue se propagar através dessa lâmpada com mais facilidade, de um vidro, por exemplo, tá? Então, observem aí, pessoal, o aquário, né? O vidro e a água, em pequenas quantidades, pode ser considerado meios transparentes. Na fotografia, nós temos um aquário em Moscou e veja como a luz ela se propaga nesse meio, tá bom? Já os meios em que a luz se propaga em trajetórias irregulares e indefinidas,
não permitindo uma visão nítida das fontes de luz ou de objetos através deles, são chamados de meios translúcidos, tá? O vidro fosco, a água turva, o papel de seda e o nevoeiro são alguns desses exemplos. Eu vou voltar a imagem aqui. Observe, pessoal, que aqui é um meio translúcido. Você percebe que é um cachorro, mas não consegue ver ele com nitidez. Se por acaso fosse um meio transparente, você conseguiria realmente ver com todos os detalhes o cachorro que está, né, que está depois do vídeo, tá bom? Então, ó, os meios que impedem a propagação da luz em seu interior, não permitindo a visão dos objetos ou da fonte de luz através deles, são chamados de meios opacos, tá? São exemplos de meios opacos: paredes de tijolos e cimento, portas de madeira, chapas de metal, caixa de papelão, dentre outros, tá? Então, ó, nós não sabemos o que há dentro das caixas, né? Pois o papelão é opaco e não permite a passagem da luz. A gente não sabe o que existe aqui dentro, tá? Então, nós só conseguimos ver algo, pessoal. Por quê? Porque a luz ele bate nesse material e ele é refletida para os nossos olhos. A gente vai entender um pouquinho mais à frente como isso ocorre, tá bom? Então, observe aqui, nós temos os três meios. O meio transparente, observe que você consegue ver a bola com muita nitidez, todos os detalhes, não é? Nós temos o meio translúcido, que você já tem uma certa dificuldade para conseguir enxergar a bola e suas particularidades. E por fim, nós temos o meio opaco, que nós não conseguimos de maneira nenhuma visualizar a bola, tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês me procuram, como eu já citei. Façam uma leitura do capítulo e em seguida respondam às atividades, tá certo? Então, fiquem com Deus.